Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Cabelo meu crescendo cada vez mais, não é verdade? Mas vamos nessa, o tempo está passando e esse passar do tempo faz a gente também refletir, né, sobre tudo isso que está acontecendo. Nós vamos ser melhores amanhã, não é verdade? Mas vamos lá. Mas no barbeiro eu não vou não. Não vou não. Estou me cuidando aqui que eu sou velho, né? Só aquele velho não pode ir barbeiro assim tão rápido. Deixa crescer, não tem problema. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos continuar com o nosso curso, né, de Química Geral, especificamente trabalhando, né, com fórmulas químicas. O estudo de fórmulas químicas é muito importante porque nós vamos passar a estudar a parte da estequiometria, que todo mundo fala que é um bicho-papão, mas não vai ser esse bicho-papão. A gente estudando a fórmula de um composto, fica bem mais fácil para nós estudarmos especificamente a estequiometria, tá certo? Falando com vocês mais uma vez, fórmulas químicas. A gente vê fórmulas, tem gente até que tatua, né, a tatuagem de uma fórmula química. Olha, a tatuagem que foi feita no pescoço aqui e na mão dessa garota aqui, né? Foi essa substância aqui, tá vendo? Que é a mesma dessa, que nada mais é do que a dopamina, né? Que é aquele hormônio do amor, beleza? E da alegria, né? Todas as aminas, né? Ela é uma amina porque tem um nitrogênio. O nitrogênio aqui está representado por essa bolinha vermelha, os carbonos pela bolinha cinza e o oxigênio, que são esses dois oxigênios aqui, que formam o grupo fenólico aqui, né? Quer dizer que a amina, ela tem um grupo amina, a dopamina, né? Ela tem um grupo amina e tem um grupo fenólico, dois grupos fenólicos aqui. Mas o importante era isso aí, isso é na química orgânica. Mas a fórmula química tem várias maneiras de nós representarmos esses compostos, né? E a gente estudando as fórmulas, nós vamos nos inteirar bastante sobre isso. São conhecidos, pessoal, no mundo, atualmente, milhões de substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas têm uma maneira universal de ser representada. Não é como é representado aqui no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. Ela tem uma linguagem, é uma linguagem universal. E esta linguagem nada mais é do que fórmulas. Como que a gente representa a fórmula? Por exemplo, a água, né? Muito importante para os seres vivos, ela é representada pela fórmula química H2O. O açúcar, né? Vamos lá, a sacarose, o açúcar, ele é representado pela fórmula química C12H22O11. Então, isso é uma fórmula química, ok? Continuando. Então, uma fórmula química, na realidade, ela indica quantos tipos de elementos e quantos elementos químicos que formam aquela substância. Quer dizer, existem várias substâncias químicas e ela tem vários elementos químicos. Então, a quantidade de elementos químicos exato, real, do composto é o que dá a fórmula química dela. Então, imagine a fórmula química da água, H2O. Ela tem dois átomos, nós temos o hidrogênio e o oxigênio. Nós temos dois átomos de hidrogênio e temos um átomo de oxigênio. Quer dizer que aqui, nesse canto aqui, tem o número 1, né, que é o Gasparzinho, que não precisa ser colocado, ele é invisível. Então, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, a molécula de água, a fórmula química da água, ela contém dois átomos de hidrogênio, que a gente representa, e um átomo de oxigênio. Beleza? A mesma coisa da sacarose que nós vimos, não é verdade? Ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio, só que ela tem 12 carbonos, 12 átomos de carbono,
22 átomos de hidrogênio e 11 átomos. Quando você tiver representado este tipo e essa numeração, você tem a fórmula química do composto. Existem vários tipos de fórmulas químicas, né? Como ela é uma representação gráfica, então nós precisamos saber qual que nós vamos representar. Então, quais tipos que nós temos? Nós temos a fórmula molecular, que nada mais é do que a fórmula de uma molécula, ou seja, ela vai conter o número real de átomos daquela molécula. Nós temos a fórmula mínima ou empírica, que nada mais é derivada da fórmula molecular, mas ela é simplificada, quer dizer que a fórmula mínima, na realidade, é a proporção mínima, né, entre todos os átomos de uma molécula, a proporção mínima, depois nós vamos estudar. E a fórmula percentual ou centesimal, o que diz esse tipo de fórmula? Nós vamos estudar uma por uma, mas a percentual vai te dar a porcentagem em massa de cada elemento naquela fórmula química, ok? Vamos começar pela fórmula molecular, que eu vou representar por F maiúsculo e M maiúsculo. A fórmula molecular é aquela que indica o número real de átomos de cada elemento que contém essa substância. Ou seja, gente, é a sua atomicidade. O que é atomicidade? É o número de átomos que existe em cada fórmula desta molécula. O exemplo que nós vimos foi da água, H2O, na verdade. Ela tem átomo de hidrogênio e de oxigênio, mas ela contém 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Esse 2 aqui, ele representa a atomicidade. A mesma coisa da sacarose, ela contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a fórmula molecular da sacarose é C12H22O11, tá certo? E a atomicidade quanto a carbono é 12. A atomicidade quanto ao átomo de hidrogênio é 22 e assim por diante. É lógico que nós vamos ter 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11. Então, olha bem, é a fórmula que indica o número real. Então, H2O, eu não posso representar ela por HO e falar que é a água, porque não é um número real de átomos existente na molécula, na estrutura da substância, e sim H2O. Então, fórmula molecular indica um número real de átomos. Fórmula mínima ou empírica que nós vamos representar por F minúsculo e M minúsculo. É a fórmula que representa a menor razão, um Nzinho, razão, é um sobre o outro, né? Do número de átomos que compõem uma substância. A glicose, ela tem fórmula molecular C6H12O6. Você nota que esses números aqui dá para a gente fazer uma razão única, ou seja, como é a menor razão, eu preciso saber um número, um Nzinho, que seja divisível por todos eles. E tem que ser o menor, a menor razão, então tem que ser o maior número divisível. Aqui daria para eu dividir tudo por 2, não daria? Então ficaria 6 dividido por 2, 12 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Aqui daria 3, aqui daria 6 e aqui daria 3. O número 2 não é o N, menor razão que eu encontro por isso aqui. Mas eu posso dividir todos esses por 6. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. 12 dividido por 6 vai dar 2 e assim por diante. Então, aqui eu tenho a fórmula mínima da glicose. Aqui eu tenho a fórmula molecular. Se eu pegar aqueles 6 que eu dividi e multiplicar por todos esses átomos aqui, eu retorno a minha fórmula molecular. Olha o ácido acético, nosso famoso vinagre, que é o C2H4O2. Esse C2H4O2, eu posso dividir todos eles por 2, não posso?
Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. E assim vou ter a mesma fórmula mínima do ácido acético, é a fórmula mínima da glicose. E olha que interessante, o ácido lático também terá a mesma fórmula mínima. Olha que interessante, o ácido lático terá a mesma fórmula mínima. E o formaldeído, né, que é o metanal, que é o aldeído fórmico, né, aquele composto que é utilizado muito aí na parte de limpeza, né, principalmente nessas épocas de pandemia, onde a gente precisa matar bastante bicho, né, o formaldeído, que é um dos componentes básicos daquele produto que a gente utiliza no mercado aí, né? Beleza, turma. Isto é a fórmula mínima ou empírica. A fórmula percentual, olha que interessante. Eu tenho o número de átomos que contém cada molécula, não é verdade? Como ela indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a molécula, ele tem uma massa específica, caracterizada, né? Está na tabela periódica também, né? Portanto, né, daria para ser determinada tanto a partir da sua fórmula molecular quanto da fórmula mínima, porque essa proporção aqui, essa proporção é igualzinha na fórmula molecular e na fórmula mínima. Então nós sabemos que a porcentagem de A mais a porcentagem de B mais a porcentagem de Z tem que compor o 100% em massa dessa molécula. Beleza? A fórmula percentual é a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a molécula. É lógico que a fórmula molecular te dá uma massa total. E essa massa total, a massa de cada elemento pela essa massa total, vai dar a porcentagem de cada elemento. Então é assim que a gente representa uma fórmula percentual, no caso aqui teórica. Vamos fazer sobre o metano, um exemplo específico sobre o metano. Na química acontece um fato semelhante. Dizemos, por exemplo, que a composição centesimal do metano é 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Isto significa, atento aqui, gente, porque é muito importante para nós caminharmos para o estudo da estequiometria. Isso significa, em cada 100 gramas de metano, eu vou ter 75 gramas de quem? De carbono, e vou ter 25 gramas de hidrogênio. Mas como que isso foi calculado? Através da fórmula centesimal. O carbono é 12 gramas por mol e o hidrogênio é 1 grama por mol. O metano é CH4. Ele tem 12 gramas por mol de carbono e tem 4 hidrogênio. 4 vezes 1 dá 4. Então, a massa de 1 mol, molar, a massa molar do metano é 16 gramas por mol. Vamos lá, 16 gramas é o que representa o 100%. Mas ele não tem um carbono, que são 12 gramas, então 12 gramas vai estar para X%, sendo que esse X% será a porcentagem de quem? Do carbono. E você fazendo essa conta, você vai obter 75%. É lógico, o outro elemento eu nem precisaria fazer, porque essa fórmula desse composto é formado por 2 elementos. Então basta você pegar 100 menos 75, você vai achar a porcentagem em massa do hidrogênio, que nada mais é do que 25%. Beleza? Olha bem, muito importante. Uns exemplos característicos. Olha, o primeiro composto, metano, CH4, 75%. C2H6, né? O C2H6. Eu dou essas massas molares aqui. Você primeiro calcula a massa molecular, depois a massa de cada elemento, né? A massa de cada elemento, ou seja, a massa molecular está para 100%, a massa daquele elemento vai estar para X. E você vai determinar todas as composições centesimais de cada elemento daquela fórmula. E a gente pode representar a fórmula do C2H6, que é o etano, dessa maneira. C 80%, H 20%.
Aqui, olha que interessante, turma. A fórmula mínima do metano é igual à fórmula molecular, porque não tem um número que dê uma razão constante. Aqui já tem, não é? Eu posso dividir tudo por 2. Divido por 2 aqui dá 1, divido por 2 aqui dá 3. Então, a fórmula mínima do etano é CH3. Beleza? Entender o que é fórmula centesimal é a porcentagem massa de cada elemento que compõe a molécula. Muito bem, esses cálculos, vamos lá, a gente tem que descobrir. Para você fazer o cálculo, você tem que estar com um caderninho na mão, não é verdade? Cabeludo, igual esse rapaz aí, igual eu estou aqui, não é verdade? Dessa forma, e uma calculadora e vão partir para os cálculos. Fórmula centesimal, a gente sabe que a fórmula percentual indica a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes daquela substância. Olha que interessante. Água. Eu fiz aqui um quadro geral. Tem fórmula molecular, eu tenho nome, tenho a fórmula mínima, tenho a razão, aquele Nzinho, e você vai calcular aqui e preencher, não é verdade, a fórmula percentual. Aqui nesse exemplo, o hidrogênio. Vamos fazer o cálculo do hidrogênio, voltando ao anterior, tá ok? Vamos ver se eu passo aqui no caso, voltando ao anterior ainda. Então, isso aqui fica um trabalho para você poder executar e achar a fórmula percentual. É lógico que a massa total, a massa molar, vai estar sempre para 100%. E a massa daquele elemento vai estar para X. E você representa aqui a fórmula percentual de cada elemento que compõe essa estrutura. Beleza? Continuando, olha aqui, ó. Determine a fórmula percentual de um sal inorgânico, sendo que a análise de sua amostra indicou 50 gramas de uma substância, e que em 50 gramas da substância existia 20 de cálcio, 6 de carbono e 24 de oxigênio. Olha que interessante. A gente sabe que a porcentagem massa de cálcio, o que é? É a massa do cálcio sobre a massa total da amostra vezes 100. Olha lá, porcentagem de cálcio é 20 sobre 50, que me dá 40%. A porcentagem massa de carbono é 6 dividido por 50, que me dá 12 e assim por diante. Assim eu tenho a fórmula centesimal desse composto. Esse composto é o C40%, C12% e O48%. Olha que interessante. Para a gente poder saber qual fórmula molecular que nós temos aqui, basta que nós saibamos a massa molar de cada elemento. Eu sei que o cálcio é 40, então 40 por 40 dá 1. Então a fórmula molecular desse composto vai ser Ca1. A massa molar do carbono é 12, 12 por 12, 1 também. A massa molar do oxigênio é 16, 48 dividido por 16 dá 3. Então, esse composto aqui nada mais é do que o CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Olha, 50 está para 20, 100 para X, 40 gramas de cálcio em 100 gramas de amostra. E assim por diante, eu tenho 12 gramas de aquilo de cálcio, aqui é de carbono por 12 gramas de amostra. Aqui eu tenho 48 gramas de oxigênio, aqui errei, viu? Aqui corrijam aqui, olha. Aqui é 12 gramas de carbono. Aqui é 48 gramas de oxigênio, né? O W. Ah, eu pus cálcio, né? Tá errado aqui, né? Beleza? Muito bom, turma. Terminou a nossa aula. E terminando a nossa aula, na próxima é lógico que nós vamos deixar aí nós vamos aqui abrir para ver vocês aqui, ó. Nós vamos deixar algumas atividades para vocês poderem fazer. Tá ok, turminha? Muito bom. Cabelo grande e cuidando da gente mesmo e caminhando para a gente poder
ser feliz. Eu acho ainda que o melhor caminho da vida ainda é o estudo. Tá bom, turminha? Então, fiquem felizes para sempre. Um abraço, tá? Até a próxima aula.